Na capital do Buriti, são 11 horas e 31 minutos. Ou, se você preferir, são 91 minutos. Em Buritirama, registre-se na história. Hoje é uma quarta-feira, são 6 de maio de 2026, da era de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Estamos aqui com a graça de Deus e hoje com mais pessoas especiais. A Rádio Buritirama FM e a Buritirama TV têm a honra de estar aqui recebendo mais uma vez nosso prefeito, Dr. Léo Miranda São Mateus, de Buritirama, e também essa figura importantíssima para o desenvolvimento do nosso oeste da Bahia, com o tema Oeste Protagonista, Zito Barbosa. Zito Barbosa, ele que foi prefeito também em São Desidério e, ultimamente, 2 mandatos da capital do oeste da Bahia, que é Barreiras. Fez o seu sucessor, meu amigo Antoniel, e hoje ele é pré-candidato a deputado federal pelo União Brasil. Eu queria, antes da gente entrar, para vocês que estão nos acompanhando, até porque ontem a gente tem muitos contatos, a gente manda, e alguns se você não me convidou, tá, preste bem atenção. A rádio, cada um aqui da rádio, são vários colaboradores, cada um tem suas vertentes políticas. Eu, por exemplo, tenho minha vertente política, que é com o meu líder aqui, que é o prefeito, Dr. Léo Miranda, aqui em Buritirama. Tenho também meu lado no Estado e também no governo federal. Os outros também têm, mas a rádio não. A rádio e a TV não. Ela é de vocês. Ela é democrática. Zito esteve aqui nos dando uma grande honra em 2022. À época, sua estimada esposa era candidata a deputada federal, por pouquíssimo não conseguiu se eleger, justamente com o meu querido amigo, Dr. Léo, que estava aqui na época. E isso o credenciou também ainda mais, porque ele, a partir daquele momento, foi que ele começou ainda mais, que ele já conhecia porque o povo da zona rural vinha muito pelo trabalho como médico. E as amizades avulsas que ele sempre fez. Mas aquele ano, embora a esposa de Zito aqui não tenha sido eleita, mas Léo tomou mais gosto ainda, ficou mais conhecido e partiu para a zona rural. Hoje, olha como o mundo dá volta. Léo hoje é o nosso prefeito eleito. Zito está aqui agora, junto com uma equipe, inclusive de pessoas que eu amo por demais, desconsidero muito, já nós vamos fazer um giro de 360 graus. E hoje, para nós, recebermos Zito aqui é um orgulho muito grande. Eu estava conversando com o Léo outro dia, e Léo disse assim: João Neres, a ingratidão ela é muito cruel. E eu estarei lá como prefeito, como amigo, porque ele já veio aqui outras vezes também. E Zito não seria diferente, jamais. Eu não vou nem estender. Vou dar as boas-vindas para o prefeito. Prefeito, faça as honrarias, fique à vontade na rádio e na TV, e com a população buritiramense, não, com o oeste todo, principalmente o pessoal da Prefeitura de Barreiras nos acompanhando lá agora. Alô, meu cunhado Davinaldo, da Guarda Municipal. Sintonize com o padre José Cláudio, da Contabilidade. Minha amiga Iris, da Contabilidade. Um abraço para você. Prefeito, é com o senhor, meu amigo Léo. Meu comendador João Neres, pela segunda vez hoje, bom dia. Já no jornal, mais coisas boas para ambulância e tudo. Já no Jornal da Manhã, tivemos a oportunidade de dar o bom dia a você e aos ouvintes da Buritirama FM e agora aos telespectadores da Buritirama TV. Quero dizer que é uma grande honra estar aqui hoje ao lado desse cidadão que, além de homem admirável, homem público admirável, é um grande amigo. E como você falou anteriormente, citou a palavra certa, a palavra gratidão. Eu tive a oportunidade de trabalhar no governo de Zito Barbosa, lá em Barreiras, por 8 anos. E fazer, além do meu trabalho, desenvolver uma amizade com a família. Estive aqui apoiando a sua esposa, Marisete, a quem eu quero deixar um grande abraço, que eu chamo carinhosamente de chefa. E Zito
um grande homem público, um homem que foi prefeito de São Desidério por 3 mandatos, prefeito de Barreiras por 2 mandatos, prefeito premiadíssimo com aprovação, como exemplo de gestão, reconhecimento inclusive nacional, e dessa vez vem a nosso pedido, a pedido de alguns amigos do Oeste, ou de algumas outras pessoas que veem a necessidade da representatividade do Oeste. Falávamos agora há pouco que o Oeste é responsável por 25% do PIB baiano, 7% da população da Bahia, ou seja, são 600 mil eleitores aqui no Oeste baiano, e nós praticamente não tínhamos um candidato aqui do Oeste baiano, uma região tão importante. Exato. Então, reforçamos a importância dessa candidatura de Zito Barbosa, e ele tinha um grupo que já o apoiava aqui, já acompanhava, e um grupo que, coincidentemente, é um grupo que nos acompanhava também e está nos acompanhando agora. Então, ele nos ligou: Léo, tem esse pessoal que está lhe acompanhando e quer me acompanhar. Você vê alguma objeção nisso? Foi de forma alguma. Eles estão acompanhando uma pessoa certa, um homem íntegro, um político de grande representatividade e importância para o Oeste da Bahia e, sobretudo, uma pessoa a quem eu sou grato, certo? E uma pessoa que eu conheço o trabalho. Então, falar de Zito Barbosa é muito fácil, todo mundo já conhece esse nome, conhece o peso e a importância desse nome para o Oeste da Bahia, e agora ele bota o nome à prova para ser candidato a deputado federal. Então, eu tenho o meu candidato, nós temos os nossos candidatos que vêm ajudando Buritirama demais, somos gratos a ele, mas também eu não poderia deixar esse espaço que já não era meu. É um espaço que já provavelmente é um voto que já é de direita, já não era o nosso voto aqui, e deixar isso nas melhores mãos possíveis. Eu tenho certeza que Zito vai se eleger e nós vamos contar com mais um deputado amigo aqui em Buritirama. Então teremos mais uma mão e uma voz forte na Câmara de Deputados. Isso é de uma grande importância. Vocês de Buritirama estão vendo já a quantidade de obras, de benefícios que estamos conseguindo trazer com o apoio desses deputados que temos. E agora, com certeza, teremos mais um deputado, que será o Zito, falando em nome de Buritirama e sendo mais um embaixador dessa terra querida e amada. Zito, meu chefe, vou lhe deixar aqui aos cuidados do nosso comendador e dessa turma querida. Agradecer a cada um de vocês que estão aqui presentes hoje para apoiar esse grande amigo. Desejar-lhe boa sorte, sucesso nessa nova empreitada. Eu tenho certeza que não só o Oeste da Bahia, também a Bahia toda tem muito, muito a ganhar com essa candidatura e a ganhar com esse mandato seu. Força, que Deus lhe acompanhe, lhe ampare. Um abraço àquele povo querido de Nossa Barreiras, cidade que a gente depende muito aqui. E é isso. Buritirama está de portas abertas e o coração do seu amigo, a gratidão que não pode faltar nunca no coração de uma pessoa, está aqui do seu lado e lhe dando esse apoio. Quero deixar um abraço a todo o povo de Buritirama, reforçar nosso convite para a festa. Tivemos agora há pouco, você esteve lá comigo na estrutura, nos elogiou, é uma estrutura de primeiro mundo, uma estrutura de festas grandes. Então, que o povo de Buritirama venha, curta, que os visitantes venham, curta essa festa que é para vocês. Um forte abraço do amigo prefeito. Agora eu vou ali na prefeitura e deixo vocês à vontade e aos cuidados do nosso comendador João Neres. Um abraço, João. Prefeito, segura um pouquinho aqui, só para passar para Zito aqui também. Zito, muito obrigado por você ter aceitado aqui o nosso convite para que viesse aqui. A gente sabe que é uma correria muito grande e eu queria que você desse o seu bom dia, boa tarde, boa noite, porque muitas pessoas não conectam agora para não ver. Aí depois é que lá em Barreiras eles vão assistir depois que fechar a live. Queria que agradecer a você pelo convite, por ter aceitado o nosso convite, e também agradeço também ao prefeito Léo também, porque inclusive nós recebemos, por que a importância de Zito? Porque outros deputados que estão no outro lado da trincheira nos ajudaram. Então a gente precisa de gente assim, mesmo lá. Por que é importante a eleição de Zito para nós? Porque a gente precisa de Zito para nos dar apoio aqui também, como os outros, que não é do lado da trincheira sua, mas que também colocam benefícios para Buritirama. Obrigado, Zito, por você ter aceitado aqui o nosso convite de vir aqui à nossa rádio e nos honra muito, mais uma vez. Bom dia,
Uma alegria muito grande, João Neres, estar hoje aqui na Buritirama FM. Agradeço pelo convite e por essa oportunidade de estar falando para os ouvintes, para todos que estão nos assistindo. Agradeço aqui de uma forma especial meu amigo, prefeito Léo, prefeito de Buritirama. Léo, que eu conheci no início da minha gestão em Barreiras, ele que trabalhou, como ele disse, 8 anos comigo, me ajudou muito na área, que é uma área delicada, que é uma área que tem uma demanda gigantesca, que é a área da saúde. E Léo prestou serviço me ajudando muito e continua, né, sua equipe lá em Barreiras, ajudando o prefeito Otoniel. Quero agradecer vocês, João Neres, e cumprimentar toda a equipe da Buritirama FM, agradecer por esse convite, por essa oportunidade de estar aqui. E o Léo, mesmo tendo um outro representante que o ajuda, outro deputado que tem ajudado o Léo aqui em Buritirama com as demandas, ele disponibiliza uma equipe para nos apoiar. E o compromisso que nós temos com o Buritirama é de eleito ajudar Buritirama, ajudar esse amigo prefeito com as demandas que são muitas. E eu quero dizer a vocês, ouvintes, vocês que estão nos assistindo, eu fui prefeito 3 mandatos de São Desidério, um município grande, mas uma cidade pequena. E fui prefeito 2 mandatos em Barreiras, uma cidade de porte médio. Então, eu, como ninguém, sei, João, a demanda que tem um município pequeno, de uma população pequena, e a demanda que tem uma cidade de porte médio. Então, portanto, eu, como deputado, saberei, né, destinar os recursos para as prefeituras, atendendo às demandas, porque eu tenho essa experiência de prefeito e sabendo das demandas, o que precisa um prefeito, o que sofre um prefeito. Principalmente aqui o meu amigo Léo, eu sei o que ele sofre numa cidade pequena, de muitas dificuldades, uma cidade que não tem rio, uma cidade Exato. Que de dificuldade nessa área de água, né, tanto na cidade como na zona rural do município. Ele estava me dizendo quantos poços artesianos já foram perfurados na gestão dele e ainda não conseguiu atender a demanda de toda a população desse município. Portanto, esse compromisso que eu quero ter com o Buritirama, com o meu amigo prefeito, com essa equipe aqui que está pronta para nos ajudar nesta eleição. E se Deus quiser vencendo, nós vamos saber retribuir esse apoio, esse voto. E como disse você, e repetiu o Léo, gratidão. Nós vamos saber ser gratos, Léo, a Buritirama, com o apoio que nós vamos receber aqui. Muito bem, conversamos, portanto, o preâmbulo aqui com o nosso pré-candidato. Léo já está indo, já que tem que resolver, e clima de festa. Léo, muito obrigado, tá bom? Muito obrigado. Zito, eu queria que você acabou de expressar aqui que você foi prefeito 3 vezes de São Desidério. A cidade pequena, mas um território grande, dificuldades muito gigantescas, Barreiras não é diferente, é uma cidade de um porte grande, tanto é que a gente simboliza como nossa capital do Oeste. E você, com a alta aprovação, conseguiu fazer Otoniel o seu sucessor. Então não foi de qualquer jeito. E hoje o senhor está junto com o Neto, está junto com Flávio Bolsonaro, junto com o Coronel, junto com o João Roma. E eu queria que o senhor me dissesse por que o senhor lançou-se a esse chamado para representar o Oeste. Porque a gente vê muitos nomes que pegam os votos daqui e vai embora e não traz nada. O que o senhor traz de diferente, visto que eu tenho aqui essa pergunta para o senhor ficar à vontade. Eu tenho aqui um rascunho que eu acabei de pegar agora, e esse rascunho é de meu grande amigo, Tiaguinho Portela. Ele diz assim, para a gente começar, o senhor ficar à vontade, viu? Não precisa interferir o senhor, não. Até porque aqui o nosso objetivo não é fazer com que o senhor seja espremido. A gente quer que o senhor se mostre como é que o senhor quer fazer de diferente dos demais.
Sumiu aqui, mas o Tiaguinho colocou assim, o projeto do Oeste protagonista, que deve ser lançado. Eu acompanhei agora que estou vendo, um abraço para Tiaguinho. Eu queria que o senhor ficasse à vontade. Por que Zito Barbosa? Por que o povo de Buritirama e os nossos, principalmente oestinos, devemos votar no pré-candidato Zito Barbosa? Pode ficar à vontade. Olha, João, vou fazer rapidamente um resumo da minha vida política. Em 96, eu sendo filho de Barreiras, mas meu pai fazia política em São Desidério. Em 96, o meu nome surgiu para pré-candidato e depois candidato a prefeito de São Desidério. Naquela oportunidade eram 3 candidatos, eu fui eleito com 44% dos votos. Na cidade eu perdi em todas as urnas, mas venci porque São Desidério, 60% da população e do eleitorado é na zona rural do município. Nós conseguimos vencer aquela eleição. 4 anos depois veio o direito de reeleição, que até então não tinha os prefeitos, e eu fui reeleito com 76% dos votos e conseguimos eleger 100% da Câmara, todos os vereadores, naquela época, oportunidade, 11 vereadores. Eram 11 vereadores. Você conseguiu vencer os 11. Os 11 vereadores. 70%. 76% dos votos. Vencendo em todas as urnas do município, na cidade e na zona rural. Pior que Mike Tyson quando no primeiro round. 4 anos depois, o grupo escolheu um primo que não era político, não tinha vontade de ser prefeito, mas o grupo escolheu o primo Arnon. Pronto, tem esse Arnon. Arnon tem 86% dos votos. Meu Deus do céu. Venceu, apoiado por mim, pelo nosso grupo, venceu em todas as urnas e, de novo, elege 100% da Câmara. De novo, elege todos. É importante isso. Todos os vereadores. Arnon não quis ir para a reeleição, ele não queria ser prefeito e só cumpriu ali aquele mandato. E 4 anos depois, o grupo escolheu, não era vontade minha mais voltar a ser candidato a prefeito. E eu voltei a ser candidato e vencemos com 64% dos votos. Naquela oportunidade, o nosso adversário lá era o candidato do PT e o governador era Jacques Wagner, o presidente Lula, o time do Wagner do Lula era forte. Entendi. Mas nós conseguimos vencer ainda com 64% dos votos e o adversário só elegeu um vereador, quase que a gente elege novamente 100% da Câmara. Nesse mandato, o grupo nosso, da Bahia, pediu que eu lançasse um candidato a deputado estadual para que o nosso grupo tivesse um palanque no oeste da Bahia. E foi escolhido o meu irmão Herbert. Eu gosto muito dele. E o Herbert, em São Desidério, como candidato a deputado estadual, teve 74% dos votos. Foi o mais votado do oeste da Bahia. Em Barreiras foi o segundo mais votado, sem apoio, naquela oportunidade, de nenhum vereador, mas foi o segundo mais votado. A eleição do Herbert despertou em Barreiras o desejo que eu fosse ser candidato a prefeito de Barreiras. Em 2012, eu renunciei ao mandato, no dia 29 de fevereiro de 2012, e fui para Barreiras, disputar a eleição em Barreiras em 2012. Havia um clamor para que você Havia um chamado de uma parte da população. Eu disputei com, então, ex-prefeito Antônio Henrique, que tinha 2 mandatos de prefeito. A sua esposa era deputada, Dona Antônia, e com Jusmari, que era a prefeita de Barreiras. Nós ficamos em segundo lugar, ganhamos da prefeita Jusmari e perdemos para o seu Antônio por 505 votos. Uma eleição muito disputada, um eleitorado de quase 100 mil eleitores. Imagina os corações na hora da contagem de votos. Mas ficamos os 4 anos lá, continuamos fazendo a política em Barreiras, e eu tenho dito isso a muitos políticos, da forma que eu faço política. Nós ficamos 4 anos, eu não fiz uma crítica ao prefeito Antônio Henrique. Era oposição a ele, mas não fiz uma pequena crítica a seu Antônio durante os 4 anos. E nós, em 2016, nós conseguimos, já com apoio da Jusmari, que era prefeita, nós tínhamos ganhado, mas ela nos apoiou, e nós conseguimos, então, em 2016, ter 17 mil votos de frente. Uma vitória até então não vista em Barreiras. Fomos para a reeleição
e aconteceu um fato inédito em Barreiras, e eu acredito que na maioria dos municípios do Brasil. Em 2012, eu disputei a eleição com o seu Antônio, com o Jusmari, com o Zé Roberto, do PSDB, e Dr. Renato Santos, do PCdoB. Vários candidatos. Eram eu e mais 4 candidatos. Em 2020, João, eu tenho o apoio de todos eles na minha reeleição. Eu tenho apoio de Jusmari, novamente, eu tenho apoio do seu Antônio, que eu tinha ganhado em 2016, eu tenho apoio de Zé Roberto, que era do PSDB, e tenho apoio de Dr. Renato Santos, PCdoB, me apoiou, que eu era do Democrata. Ele dizia, eu não tenho como apoiar, mas eu fui, humildemente, pedi o apoio do Dr. Renato Santos e tive o apoio de todos os candidatos que disputaram comigo. Eu estou contando essa história para demonstrar a forma que eu faço política. A credibilidade de não perseguir ninguém, de não fazer críticas infundadas a ninguém. E fui prefeito em São Desidério, prefeito em Barreiras, sendo de direita, sendo oposição política ao governo do Estado, mas sempre respeitando. Quando o prefeito do meu último mandato em São Desidério, o governador era Jacques Wagner, eu recebia o governador na minha cidade, institucionalmente, com muito respeito, e sempre tive o respeito da parte deles. Depois, o governador Rui Costa, eu falei isso para o grupo aqui hoje, eu eleito em Barreiras, antes de tomar posse, o governador Rui Costa me chamou para conversar. Isso, inclusive, causou um ciúme aos outros prefeitos que eram aliados políticos de Rui, e eu fui convidado para conversar com o governador antes de tomar posse. E no Palácio de Ondina tivemos uma conversa num domingo, uma manhã toda, onde eu já, naquela oportunidade, solicitava o apoio do governo para algumas demandas que eram de obrigação do governo do Estado, a exemplo da finalização da UPA, a ampliação do HO no serviço de oncologia, e me passou outro serviço, cardiologia, oncologia e cardiologia, e a conclusão do aeroporto. Dessas, ele fez a UPA, também a ampliação do HO, mas, infelizmente, o nosso aeroporto lá continua capengando. Foi dada a ordem de serviço ano passado, mas as obras, a informação que eu tenho é que as obras estão sendo paralisadas, por falta de recurso, e isso a gente fica muito triste com isso. Não, triste não, fica decepcionado. É uma promessa de muito tempo. E atrapalha toda a circulação. Atrapalha não só Barreiras, atrapalha toda a nossa região. Então, o aeroporto é fundamental, uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento, o crescimento de Barreiras da região oeste da Bahia. É fundamental. Por quê? Porque nós somos uma região distante da nossa capital, Exato. Salvador. Portanto, é importante a conclusão daquela obra, a ampliação do nosso aeroporto. Então, é assim, esse resumo, para contar um pouco da minha história. E, com isso, terminei, fizemos o sucessor, elegemos o prefeito Otoniel, e eu não tinha vontade de continuar sendo candidato. A minha vontade era de descansar, tenho apenas uma filha e a esposa Marisete, e cuidar da família, estar mais próximo dos irmãos, dos primos, dos tios. Mas vem a convocação do meu líder na Bahia, ACM Neto, para que eu fosse candidato a deputado federal. E insistiu, me convidou uma vez, 2 vezes, e foi insistindo. E o ano passado, já próximo do final do ano, eu decidi aceitar. Mas o principal motivo não foi pela insistência do nosso amigo e líder ACM Neto. O que pesou na minha decisão foi que, até então, não tinha um nome do Oeste, a não ser do candidato Osiel, que sempre se candidata a deputado federal. Não tinha ninguém representando, principalmente da direita, não tinha nenhum nome que se colocava como pré-candidato a deputado federal. Isso me fez decidir, porque eu não admitia que o oeste da Bahia, uma região dessa rica, uma região dessa que contribui tanto com a arrecadação do Estado, da União, principalmente no agronegócio, o que produzimos aqui no oeste, e não ter uma voz lá em Brasília. Por isso, da minha decisão. E teve também, e eu quero aqui
confidenciar isso. O nosso prefeito que nos deixou aqui foi resolver alguns problemas da prefeitura, o nosso amigo Léo, ele também insistiu muito comigo para que fosse candidato. Ele foi um que dizia que precisava o Oeste ter um representante com o conhecimento e a experiência que tem do Oeste da Bahia. Então, nós decidimos. Então, a experiência que eu tenho de prefeito de uma cidade pequena, prefeito de uma cidade de porte médio, né, sabendo as necessidades que tem um município pequeno, que tem um município grande, eu decidi ser candidato para representar essa região. E nós criamos um programa e vamos estrear isso amanhã em Luiz Eduardo Magalhães, Oeste Protagonista. O que é Oeste Protagonista? Nós vamos nos municípios e vamos começar amanhã por Luiz Eduardo Magalhães, com o pessoal do agro, os comerciantes, aliás, representação de vários segmentos, né, daquele município. E eu não vou lá para discursar, eu não vou lá para dizer o que eu pretendo fazer como deputado. Eu vou lá em Luiz Eduardo e nós vamos começar isso amanhã para ouvir da população do município quais são as demandas, as principais demandas, e nós vamos anotar tudo isso para que, chegando na Câmara dos Deputados, eu possa retribuir o apoio que eu tive em cada município de acordo com as demandas colocadas pelo povo daquele município. E é isso que nós vamos fazer em todo o Oeste, em todos os municípios, ouvir a população de cada município para saber das demandas, para que nós possamos, chegando lá, fazer um trabalho diferenciado, um trabalho diferente, né, atendendo assim realmente a população que precisa, né, dos recursos do governo federal. E nós, como deputado federal, podemos também estar solicitando do governo do estado, né, o apoio para cada município. Esse é o nosso objetivo e, Deus permitindo, né, eu sempre coloco Deus à frente, eu sempre coloco tudo nas mãos do nosso Deus, porque eu sou um homem de muita fé e acredito que tudo tem que ter a permissão de Deus. Nós pretendemos fazer na Câmara dos Deputados aquilo que nós fizemos em São Desidério diferente, aquilo que nós fizemos em Barreiras diferente, que deu certo em São Desidério, que deu certo em Barreiras, que melhorou a vida do povo de São Desidério com a nossa gestão, que melhorou a vida do povo de Barreiras com a nossa gestão. Nós pretendemos fazer isso agora como deputado federal, representando o Oeste da Bahia, e não será diferente. Eleito o município de Buritirama, nós vamos saber retribuir o apoio que nós tivemos aqui nesse município. Muito bem, eu estou conversando aqui, tendo a grata satisfação de conversar com o pré-candidato a deputado federal pelo Oeste da Bahia, Zito Barbosa. 3 vezes prefeito de São Desidério, 2 vezes prefeito de Barreiras, fez o seu sucessor, que é o atual prefeito Otoniel, e está aqui conosco na Buritirama FM e também na Buritirama TV. Eu queria, seu Zito, falar que houve, o seu nome é um nome muito forte, é um nome que resplandece por várias partes, inclusive sai daqui da Bahia, e que havia inclusive uma situação de que o senhor poderia ser o representante na vice de Neto, por ser um prefeito do interior, porque o Oeste é muito grande, e escolheu-se então Cocá. Beleza, então conhece também, já foi presidente da UPB, tem ali sua influência municipalista, como o senhor também tem. Por quê? Porque, como o senhor acabou de falar, de 2 municípios, São Desidério e Barreiras, e essa região aqui, que precisa de representatividade. Porque aqui dá para eleger não somente você, dá para eleger outros também. Então a gente precisa também de deputados tanto atuantes, não é só figurante não, só figura não. A gente precisa de deputados atuantes, tanto no federal quanto também no estadual. E você vem nisso aí. É sinal de que, ao seu nome ser ventilado para vice de Neto, que vem com outra proposta de renovação, de um novo modelo de governança para o estado da Bahia, e você é citado. Então, como o senhor lidou com isso, com essa sondagem também, que alguns publicaram na imprensa, mas eu ouvi que a gente tem os nossos colegas de imprensa de Salvador que passam as questões dos bastidores. Como é que foi e o porquê de você não querer, que você poderia, como representante do Oeste, ainda mais de Barreiras, dizer assim, não,
Você teve o apoio, inclusive, do partido, de muita gente, inclusive, não só do seu partido, mas você preferiu dizer, não, eu quero ser pré-candidato a deputado porque eu posso construir e representar de fato uma região que praticamente está abandonada, está órfã de um representante na Câmara Federal. Olha, João, como eu disse anteriormente, fui por várias vezes solicitado por Neto para colocar o meu nome como pré-candidato a deputado federal, aceitamos. Depois disso, meu nome foi ventilado para ser o candidato a vice-governador na chapa de Neto. Isso foi dito a primeira vez pelo nosso amigo prefeito de Salvador, prefeito da nossa capital, Bruno Reis, para mim ser o pré-candidato a vice-prefeito, depois citado por um deputado, e por 4 vezes em entrevista o meu nome foi citado pelo próprio ACM Neto, né? Que eu tenho uma relação de amizade muito grande, porque já na sua primeira eleição, em 2002, quando ele foi candidato a deputado federal, nós votamos nele em São Desidério, demos uma votação muito grande naquela oportunidade a Neto, e posteriormente votei nele mais uma vez para deputado federal, portanto votamos 2 vezes, eu como prefeito de São Desidério, em ACM Neto. Então temos uma relação grande. Mas eu sei da importância que é a região oeste, eu sei da importância que seria ter um vice-governador aqui do oeste da Bahia, mas tinham outros nomes, a exemplo do nome de Zé Calcar. Eu, particularmente, e eu quero dizer isso agora, nunca falei isso, numa entrevista de público, eu torcia para que fosse escolhido Zé Calcar, pelo fato de ele estar sendo muito solicitado e cortejado pelo governo, pela situação, e já ter sido parte da situação, porque ele é do PP, e o PP, quando João Leão foi vice de Rui, ele fazia parte desse grupo, o Zé Calcar, portanto ele estaria vindo para Neto somando, porque no passado não fazia parte do grupo de Neto. Eu não, eu sempre fiz parte do grupo de Neto, portanto eu acho que eu não somaria tanto como ele somou. Ele que foi prefeito também de uma cidade pequena e depois de uma cidade grande, como Jequié, ele que foi deputado estadual e principalmente por ter sido presidente da União dos Prefeitos, a UPB, representando todas as prefeituras, todos os prefeitos do estado da Bahia. Ele tem um conhecimento, portanto, com a Bahia toda, pelo fato de ter sido o nosso representante lá na UPB. Fiquei muito feliz. Agora, eu acho que se não fosse Zé Calcar, se Zé Calcar não tivesse sido aceito, talvez teria sido Zito escolhido por ACM Neto. Mas estou feliz, e o que eu queria realmente é ser candidato a deputado federal para representar essa região, para que essa região tenha uma voz forte, uma voz firme, e uma voz de alguém que tem muita experiência e que conhece profundamente a região oeste da Bahia e as demandas de cada município. Muito bem, estamos conversando com o pré-candidato Zito Barbosa, pré-candidato a deputado federal pelo União Brasil, aí uma federação com o PP. Ele que nos honra aqui, mais uma vez aqui na Buritirama FM e na Buritirama TV. A gente abraça todos vocês que estão nos acompanhando nesse momento em tempo real aí, tanto pelo 87.9 como também pelos aplicativos, que é o Android, que é igual esse meu aqui, ó. Mas você também que tem esse chique aí de 10 mil, 20 mil, o nome é como, João? iPhone, né? iPhone, iPad, iPod, tem um smartphone. A rádio aqui tá tudo de tecnologia, a gente tem aqui. Isso e muito mais. Então, nós temos a grata satisfação de conversar aqui com o ex-prefeito de São Desidério por 3 mandatos, prefeito de Barreiras por 2 mandatos, fez o seu sucessor e hoje está aqui na condição de pré-candidato. Eu queria deixar registrado ao longo da história que em momento algum Zito pediu voto aqui. Ele está como pré-candidato, ele não se ofereceu, foi a rádio mesmo, o jornalismo, mas que fizemos esse convite para que ele pudesse vir aqui e conversar conosco. Antes de entrar mais acerca disso,
Eu queria que olha o pessoal que faz aí, mostra ali o pessoal ali, que eu queria mostrar, João, que está aqui, que está junto com ele. Tem João Neres Filho, que está ali na sonoplastia, Carlinhos de Belmira, que está ali, juntamente, ali é da turma de Bolsonaro. A chefona de todo mundo ali é a Edivânia. Já saíram aqui porque estavam na questão da correria. Mais tarde vocês vão ver pelas fotos. Estava Geraldo Neto também. Estava também Vinícius Ramos. Estava também Netinho Tubarão. Estava Ramon também. Estava... Quem mais, João Neres Filho? Daniel da CTCL. Daniel da CTCL. Quem mais? Geraldo Neto, a gente já falou. É essa equipe aí. Tem mais gente aí. Mas vocês vão ver pelas fotos mais tarde. Vocês vão ver. Quem? Darley também, engenheiro Darley também, enfim. E o prefeito Léo, que teve que sair para deixar a Zita aqui conosco. Ele teve uma reunião com o pessoal. Agora, Zito, já já a gente volta para falar com você. Você já falou sobre a importância da região oeste. Você já falou sobre nossa região estar órfã. Tanto é que a gente queria se desligar da Bahia, justamente porque só vem nós nosso rei de nada. E você hoje se coloca como essa opção sólida aqui, conhecendo a realidade nua e crua do que a gente vive aqui no dia a dia, principalmente os prefeitos de municípios pequenos e de grande porte, como é Barreiras. Agora, por que Neto? Eu queria que você falasse a respeito de Neto. Por que Neto? Não estamos aqui para poder, como o senhor disse, falar mal do governo do Estado, falar mal de... Não. Eu quero que você fale de Neto. Por que nós devemos votar em Neto? Olha, João, como eu disse anteriormente, eu, quando prefeito de São Desidério, tive uma relação institucional com o governador Jacques Wagner, depois Rui Costa, Barreiras com o governador Rui Costa, depois o governador eleito Jerônimo, eu recebi lá no começo da gestão de Jerônimo, institucionalmente, Barreiras. Tenho o respeito, né? Eu tenho o respeito dos dois ex-governadores, tanto o Jacques Wagner como Rui Costa e do governador Jerônimo, porque eu faço uma política diferente. Eu faço uma política de apresentar proposta, de estar preocupado com as demandas, mas não faço uma política de estar fazendo críticas só por ser oposição ao governo do Estado. Né? O PT teve a oportunidade de governar, estão completando 20 anos governando a Bahia, e é salutar que haja uma mudança, né? Que nós precisamos. Se você pega aí um jovem de 22 anos, né, eles não conhecem de 24 anos, 25 anos, que no início da gestão do governador Wagner, que era uma criança, né, muito nova, ele não conhece o que é uma gestão do outro lado, da direita na Bahia. Portanto, eu acho que nós temos que dar essa oportunidade, essa mudança. Neto, que foi prefeito, já foi deputado federal várias vezes, ele que foi prefeito da capital, da nossa capital, e quando prefeito da capital, ele foi escolhido o melhor prefeito do Brasil, né, de capitais. Um jovem com uma larga experiência, conhece a Bahia toda, os seus problemas, e, portanto, eu acredito que nós teremos, Deus permitindo, e a população da Bahia elegendo o Neto, nós teremos um grande governador, né, governando. E para o oeste da Bahia, nós temos uma proposta, um compromisso de Neto, isso já desde a outra campanha, e ele reafirma o seu compromisso com o oeste da Bahia de criar, ele tem um compromisso de criar 2 subgovernadorias, uma no extremo sul da Bahia e outra no oeste da Bahia. Portanto, o Neto pretende aproximar, se eleito for, o governo da Bahia com a nossa região, tendo aqui na nossa região uma subgovernadoria. Portanto, é por isso que eu acredito que nós devemos dar essa oportunidade agora a Semineto. Eu sei que o prefeito, meu amigo, prefeito Léo, né, apoia o governador Jerônimo,
né, tem suas razões, né, o governador tem sido parceiro dele, tem suas razões, mas eu já disse a ele, Léo, e nós está na torcida nossa, a nossa campanha vai ser para eleger a ACM Neto. Eu já disse a ele que se Neto sendo governador, o Zito deputado, ele vai continuar tendo o apoio do governo do Estado. Eu, que sempre fui de direita, né, 20 anos na oposição ao governo do Estado e ao governo federal, quando era o governo Lula, o governo Dilma, mas sempre mantendo o respeito, né, institucionalmente com o governo federal, com o governo do Estado. Eu disse ao grupo que está me apoiando aqui, né, numa reunião anteriormente, que mesmo sendo oposição, o governo federal, por exemplo, conseguia recursos sem ter mesmo deputado federal, porque esses últimos 3 anos, agora completando 4 anos em Barreiras, nós ficamos sem deputado federal porque na eleição passada a minha esposa foi candidata a deputada, portanto nós não apoiamos um outro deputado e por isso ficamos sem a representação de um deputado federal. É difícil isso, e é por isso que nós estamos aí, colocando o nosso nome para representar essa região, representar Buritirama e fazer um trabalho para eleger o nosso governador, ACM Neto. Muito bem, Zito. Eu fico muito feliz. E os dois senadores, João Roma e Ângelo Coronel. Ângelo Coronel que está somando muito com o Neto, porque fazia parte da base do governador Jerônimo e veio agora, né, veio para o republicano, ele que era do PSD, vai nos ajudar muito, eu acredito, já que a eleição passada foi uma eleição muito disputada, a diferença foi mínima, e eu costumo dizer que urna tem memória, né? Foi assim o que aconteceu lá com o Jacques Wagner e Paulo Souto, quando o Jacques Wagner perdeu a primeira eleição para Paulo Souto, com a diferença pequena, na outra eleição ficou a memória na urna, na outra eleição houve a mudança e o povo elegeu o Jacques Wagner. Portanto, essa última eleição foi uma eleição bastante disputada. Eu acredito que o Neto tem todas as chances agora de ser o nosso próximo governador da Bahia. Pois é, estamos aqui, portanto, conversando com o Zito Barbosa. Você gostou, Carlinhos, aqui da firmeza do homem? O homem desenrolar, né? É? E essa região, né, irmão, de fato. Não, quem tem que falar é você. Estou perguntando é você. Solta o microfone aí que a gente fala mesmo. Mas nós estamos, eu estou falando assim dessa forma descontraída, porque é importante a gente conversar para ver a essência do pré-candidato e também das pessoas. Naturalmente, esse grupo aqui não veio todos e deve se multiplicar, mas é importante a gente mostrar essas pessoas. Agora, Zito, você está falando da questão porque ultimamente, foi de 2018 para cá, direita, esquerda, extrema direita, extrema de esquerda, é um negócio e é do centrão. Eu queria saber o seguinte, Carlinhos brinca muito comigo, porque eu falo, Carlinhos, é porque não sei o que da direita, eu falei que eu sou do centrão. Aí eu queria saber o seguinte, você está com Flávio Bolsonaro, ou ele que se lasque lá, ou você está junto com o homem? Eu quero saber, a pergunta é essa, porque tem uns que dizem assim, porque você já falou, tô com o Neto, tô com o Coronel, Tô com o João Roma. tô com o João Roma. Agora a questão é a seguinte, você como é que tá? Tá com Lula, seu amigo Lula, como é que tá aí essa situação aí? Olha, João, Não gagueje. Não vou gaguejar. Aquele meme. Você não disse que era madeira? Não tem meu termo com Zito. Eu fiz de propósito para você fazer essa pergunta para mim. Eu não coloquei a minha situação de propósito para você fazer essa pergunta direcionada, específica para mim, porque eu tinha vontade de responder você fazendo essa pergunta, como você fez. Em 2018, eu era prefeito de Barreiras, estava no meu primeiro mandato, prefeito pelo Democratas, naquela época não tinha ainda União Brasil, porque a União Brasil foi a junção de 2 partidos, do Democratas com o PSL, né? Era. Que juntou Verdade, e criou-se União Brasil. Em 2018, eu apoiava então o candidato, meu amigo hoje prefeito de Feira de Santana, Zé Ronaldo. Sou maravilhosa. Eu apoiei Zé Ronaldo
E eu quero, inclusive, antes de responder a pergunta, Fica à voltar vontade, um pouquinho. Fica à vontade. Em 2018, o governador Rui Costa me chama para um almoço na governadoria. E eu aceitei e fui, né, porque sempre respeitei institucionalmente. E fui almoçar com ele. E deve ser assim, as pessoas civilizadas. E fui almoçar com ele. E, naquela oportunidade, Rui Costa me pede o meu apoio para a sua reeleição. E a minha resposta, João, meus caros ouvintes e vocês que estão nos assistindo pela TV Buritirama, governador, se o meu partido tiver candidato, eu apoio o candidato do meu partido, na época, o Democratas. Uhum. Se o meu partido não tiver candidato, eu volto a conversar com o senhor. E naquela oportunidade, que o partido estava sem saber se ia lançar ou não candidato, lançou Zé Ronaldo. Mesmo sabendo que não tinha chance, eu fiquei com o meu partido e votei em Zé Ronaldo. E o meu partido, naquela oportunidade, João, apoiava o então candidato a presidente, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Mas o Zito, prefeito de Barreiras, quando ninguém acreditava, resolveu discordar do partido na candidatura a presidente. Em 2018, eu já apoiei Jair Messias Bolsonaro. Eu tive a coragem, quando muita gente não acreditava, eu acreditei nas propostas do Bolsonaro e fiz campanha declarada para Bolsonaro no primeiro turno e no segundo turno. E vencemos as eleições. E não me arrependi de ter apoiado o Bolsonaro. E agora... Fala o nome dele de novo aí. Jair Messias Bolsonaro. Mas, rapaz, Carlos, que paixão é essa? Que paixão, cara. E olha só, ele tá em Barreiras, olha só, João. Na sua reeleição, quando a Semineto, né, não ficou apoiando declaradamente nenhum nem outro, eu, mais uma vez, apoiei Bolsonaro. Primeiro turno. Segundo turno, foi a única cidade da Bahia que o nosso presidente Bolsonaro veio. Foi em Barreiras e eu soube hoje, Carlinhos estava lá, naquela multidão, né, recepcionando Bolsonaro. E, mais uma vez, eu sou Flávio Bolsonaro. Vou votar em Flávio Bolsonaro. Acredito nas suas propostas, acredito, agora é uma juventude, e eu costumo dizer, Flávio é um Bolsonaro melhorado. Né? Flávio é um jovem, né, com muita energia, com muita vontade, com apoio do seu pai. Foi lançado o nome dele em dezembro, e eu lembro bem, inicialmente ele anunciou, mas parece que o Brasil não quis acreditar. E, posteriormente, ele leu um bilhete escrito pelo seu pai, o lançando, né, como pré-candidato a presidente do Brasil. Em dezembro, basta você ver as pesquisas de dezembro e as pesquisas de hoje. Hoje, ele já está à frente do presidente Lula. No segundo turno, ele já aparece na frente, numericamente, empatado tecnicamente, mas numericamente à frente do presidente Lula. E por que, de novo, também esse apoio da direita? O presidente Lula está no seu terceiro mandato, elegeu a presidente Dilma, e tem um discurso, e me perdoe quem é que vota no Lula, um discurso de que cuida do pobre, que vai tirar o pobre da miséria, que vai ajudar o pobre. Poxa, mas a gente vê na nossa Bahia, o número de desempregados é maior do que os que recebem Bolsa Família. Poxa, então onde é que está a política do governo federal de tirar o pobre da miséria? Não gerou nem emprego, continua esse povo dependendo do Bolsa Família, não tenho nada contra. Eu fui prefeito de São Desidério e ajudava as pessoas, inclusive que tinham Bolsa Família, a prefeitura ajudava com a cesta básica mensalmente, porque eu via a necessidade, né, daquelas pessoas, mas ao mesmo tempo, João, que eu ajudava as pessoas com a cesta básica, todos os meses, aquelas pessoas que mais precisavam, eu ajudava aquelas pessoas a começar a não depender daquilo. A prefeitura fazia um trabalho na zona rural de
dar assistência técnica ao pequeno agricultor, agricultura familiar. A gente ajudava com assistência técnica, corrigindo o solo, dando calcário, horas máquinas, semente. E nós fazíamos essas pessoas e muitas comunidades. Nós conseguimos mudar a realidade. Hoje, se você chega na zona rural de São Desidério, onde era pobreza, e eu tenho alguns exemplos de algumas comunidades, que quando eu assumi a prefeitura, não tinha uma casa coberta de telha. Uma só. Era todas cobertas de palha. Meu Deus. E nós conseguimos, hoje, se você chega nessas comunidades, onde acontecia isso, o que é que você vê lá hoje? Você vê lá as pessoas com Hilux, com caminhonetes caras, porque mudou a realidade, porque nós começamos a mudar a realidade daquele povo, né, ajudando aquele povo a produzir, a ser independente, a não ficar dependendo apenas do Bolsa Família. E isso me traz uma alegria muito grande. Em Barreiras também nós não fizemos diferente. Demos apoio à população da zona rural, o pequeno produtor, a agricultura familiar. E é isso que eu acho que o governo federal devia fazer, né, e que faz muito pouco. Eu acredito que se o governo federal chega com esse programa com assistência técnica para o pequeno produtor, aquele da agricultura familiar, aquele que precisa efetivamente do apoio do governo, tanto do Estado como do governo federal, né, assistência técnica, a correção do solo. Por exemplo, essa região aqui. Eu vejo uma região que, para produzir, tem que corrigir o solo. Tem que corrigir a acidez do solo. Uma região que precisa de colocar calcário, que precisa de colocar adubo. Então, se o governo chega com isso, com esse apoio, né, e ajudando com horas máquinas, com tudo, essas pessoas vão passar a ser independentes e não precisar tanto, né, de ter apenas para sobreviver um Bolsa Família. E essa realidade que nós vemos na Bahia é que eu acredito que nós estamos precisando também de ter um governo federal que volte com a política. E eu lembro que o governo federal, na época de Bolsonaro, e o João Roma era o ministro dessa pasta, eu lembro que o programa do Bolsonaro era aquele que tinha o Bolsa Família, ele podia arrumar um emprego. E era garantido a ele 2 anos com um emprego sem perder o Bolsa Família. Entendo. Porque depois de 2 anos, quando ele tivesse estabilidade no emprego, ele podia ser retirado do Bolsa Família dele, porque ele já tinha como se sustentar. Hoje, João, eu digo com experiência própria. Eu tenho uma roça, sou um pequeno pecuarista e às vezes dependo de mão de obra, né, para roçagem, para me ajudar, do vaqueiro. E eu tenho pessoas que trabalham comigo e que dizem, Zito, eu não posso assinar carteira. Porque senão, se não assinar carteira, eu vou perder o meu Bolsa Família. E eu fico triste com isso. Eu acho que o governo teria que dar o Bolsa Família, mas incentivar as pessoas e proporcionar que as pessoas tivessem emprego. Emprego com salário bom, para que não dependesse. Então, é esse o motivo, né, que eu voto em Neto, é esse o motivo que eu faço campanha para Flávio Bolsonaro, porque eu acredito numa mudança que possa haver, principalmente para os pequenos, para o pobre, uma mudança de realidade. Que nós possamos ter na Bahia uma educação melhor, que nós possamos ter na Bahia segurança. Nós hoje, o Estado está vivendo aí as cidades, dos estados mais violentos do Brasil, onde tem das 10 cidades mais violentas, a maior parte das cidades estão na Bahia, onde nós possamos ter a oportunidade de emprego, na saúde. Prefeito, e aqui nós temos um prefeito médico em Buritirama, ele também sabe e sofre com essa tal fila da regulação. Né? É triste nós vermos pessoas morrendo na fila da regulação, e Barreiras não foi diferente. Eu, prefeito de Barreiras, por mais que nós investíssemos na saúde, e é por isso que nós começamos a construir, está lá em construção, um dos maiores hospitais municipais de todo o interior da Bahia, para ver se melhorava também essa questão da fila da regulação. E Neto tem essa proposta de melhorar na saúde, melhorar na educação, melhorar na segurança, e nós acreditamos nisso. E é por isso que eu voto em Neto para governador e Flávio Bolsonaro para presidente. Muito bem, agora sim, teve um cabra macho aqui que veio, que assumiu aqui, que está com Neto, está com Cocá, está com Coronel, está com João Roma e também está com Flávio Bolsonaro.
que é de direita. Zito, tem que falar a questão do aeroporto também. Ô, porque João, deixa eu importante, fazer viu? só uma complementação. Complementa. E complementa também com a Esse é o questão do Desidério. aeroporto. Como eu disse, na última eleição eu disputei com o time do Wagner e do Lula, e fui prefeito lá, no meu último mandato em São Desidério, tendo como presidente o Lula e como governador Jacques Wagner. E eu nunca fiquei em cima do muro. Mesmo anunciando que eu não era eleitor de Wagner, não votava no governador Wagner, no Lula, em São Desidério eu tinha a maioria dos votos dos eleitores de São Desidério. Em Barreiras, as 4 últimas eleições, para presidente, para governador e senador, Barreiras deu sempre a maioria para o PT, né? Sempre com 70% dos votos. A única vez que nós tivemos a mudança foi na última eleição, em 2022, que Neto teve, no segundo turno, 54% dos votos, mas o Lula ainda foi a grande maioria em Barreiras. E mesmo assim, eu nunca deixei de declarar o meu apoio, né, aos candidatos da direita. Mas quando é para votar no Zito, as pessoas diferenciam. As pessoas sabem separar e sabem, né, Da questão como eu municipal. acho a questão municipal, as demandas e as dificuldades que tem o município, e as pessoas nunca deixaram de votar no Zito por eu apoiar os candidatos de direita. Muito bem, Zito. Ô, Zito, você é engenheiro de profissão, né? Engenheiro civil. Engenheiro civil. Por isso que eu vejo lá, obra para tudo quanto é lado, lá de sua gestão, lá o povo diz, o homem é um trabalho aqui só. Enfim, eu queria mais uma vez dizer que hoje são 6 de maio de 2026, da era de Jesus Cristo, nasceu em Salvador. Só registrar aqui o horário, porque tem gente, 12h28, já é uma tarde, a gente não sabe qual é o horário ou o dia que você vai assistir, porque tem gente que faz cortes, e tanto na rádio quanto também nos arquivos aqui, a gente tem na íntegra, que às vezes dão internet. Já voltou? Pronto, então continua na mesma, né? Pronto, então vou repetir aqui para a gente não perder o time da TV. Você que está no rádio aí, eu vou repetir. Vejamos, eu queria muito, Zito, eu queria muito que você, com sua equipe, que eu sei que é muito competente, você repassasse para o pré-candidato a governador do estado, ACM Neto, que a Rádio Buritirama FM terá a maior alegria e satisfação de tê-lo aqui. Ou seja, pelo Zoom, não é isso, João? Zoom, Google Meet, né? Meet. É uns negócios aqui que eu não entendo, não. Só sei falar aqui, o pessoal do operacional que resolve aqui. ACM Neto, a hora que você quiser, só entrar em contato aqui com a gente. De onde você estiver, você fala. Eu queria também que levasse também para o seu Cocá também, Zé Cocá, que é o vice. A hora que ele quiser, a rádio e a TV estarão abertas aqui. Levasse também para o seu Coronel, também, e também para o seu João Roma. A hora que eles quiserem falar aqui, as portas, os canais, de onde tiverem, a gente conecta aqui pela rádio e pela TV. E levasse também para o Flávio, também, Bolsonaro também. Por que a gente está falando isso aqui? Porque muitas vezes é na questão da ponte, né, Carlinhos? O pessoal da ponte está querendo saber aqui, está querendo ver também. Então, às vezes o cara só vê o que a grande mídia passa. E às vezes que alguns portais passam, inclusive editado, cortado. Então, a gente quer saber assim, porra, o cara, João Neres, e aí? Não, está aberto o presidente Lula também. A gente quer ele aqui, que honra para nós, independentemente de questões de lado partidário. A gente recebeu o governador também aqui na rádio, ou seja, pela internet, através do Google Meet ou do Zoom. A gente quer também aqui o senador Otto, a gente quer também aqui os pré-candidatos, o senador Wagner, o senador pré-candidato Rui Costa, o Geraldinho. A gente quer isso também, que eles também falem também aqui. Então aqui a gente nunca fechou as portas para ninguém. E também aqui na rádio, todo mundo tem seu segmento. Meu amigo Irinei, por exemplo, está lá agoniado em Barreiras. Está lá agoniado, porque ele gostaria de estar aqui, o Irinei Marques.
Então, ele é bolsonarista daquele mesmo, do Dandan. Então, aqui é aberto para todo mundo. E outra, viu? Eu tenho um lado. E aqui, a rádio não. A rádio ela é do lado do povo, a TV ela é do lado do povo, e não sou eu que estou falando. São os nossos atos que mostram que a rádio e a TV ela é aberta para a população. Ela não fica aqui para o lado partidário, não. Certo? Eu queria muito também deixar isso, porque como nós estamos naturalmente, muita gente, e naturalmente tem os concorrentes também, então está aberto aqui para vocês também. A gente manda o convite. O Alan dos Santos, que Carlinhos me passou o contato, ia falar direto dos Estados Unidos lá. Aí teve um diabo, uma treta lá, infelizmente adiou. Mas eu quero esse cara aqui, para que ele fale dos Estados Unidos de lá para cá, não tem problema nenhum. Aqui a gente está para isso. Então eu queria que você levasse para eles, olha, em Buritirama é um município pequeno, mas lá a rádio e tem todos os mecanismos que pegam em tudo que é lugar. A gente fez o collab ali, né? É bom para a rádio, porque só assim a gente cresce que só de aço. E aí agora a gente força os outros da situação a vir também, para não dizer que a gente está aqui puxando. Mas, Ito, eu gostaria muito, fiquei muito feliz de você vir aqui em Buritirama, mais uma vez. Fico feliz de você estar aqui na nossa emissora de rádio, que é do povo, na TV também. E eu espero em breve você retornar com o momento de pré-campanha, né? E espero também que durante a campanha também está o espaço aberto para você. Se não puder vir aqui, João, vou falar direto do meu comitê, do meu escritório. Não tem problema, serve também para você também. Que é uma correria. Hoje você está aqui, vai uma ciumeira em outros lugares também, né, cara? Querendo você agora, a gente está com privilégio danado aqui, a Buritirama FM. Então, está aberto para você. Eu deixo para que você faça suas considerações finais e que por que a população de Buritirama e a Oestina e a Baiana deve escolher essa opção como pré-candidato, como pré. Você não está pedindo voto. Por que eu devo votar, ou eu posso votar em Zito Barbosa, o pré-candidato? Ô, João, mais uma vez eu agradeço imensamente essa oportunidade. Foi uma honra muito grande para mim poder estar aqui hoje com vocês, com a sua equipe, né, dando essa entrevista. E dizer que é a primeira entrevista que eu anuncio pré-candidato a governo e precandidato a presidente. É a primeira entrevista que eu faço isso. Em Barreiras eu não fiz isso ainda. Eu sei. Numa entrevista Por isso que eu estou anunciando. cutucando eles aqui, assim, Anunciando. Mas eu quero aqui fazer um adendo e dizer, olha, os municípios aqui, principalmente do interior da Bahia, né, que sempre, nesses últimos 20 anos, o candidato a governador e presidente vence, com exceção de 2022, 2018, que venceu o Bolsonaro, né, votam no PT, mas os eleitores não são do PT. Eles votam no Lula e, por consequência, no governador, né, que o Lula apoia na Bahia. Por que eu estou dizendo isso? Porque na eleição de prefeito não ganha aqui. Eu não sei se já teve algum prefeito do PT aqui. Não. Então, se não ganha o prefeito do PT, é porque o eleitor não é do PT. O eleitor acompanha o presidente Lula, né? E, por consequência, acompanha, porque nós sabemos que Jerônimo foi eleito com a força do presidente Lula, não foi, né, com a força só apenas da Bahia. E é por isso que eu não tenho receio de dizer de que lado eu sou, né, porque, volto a dizer, aqui nos municípios, os eleitores, Barreiras, por exemplo, mas mesmo em 22 o Lula venceu, as 4 últimas eleições, governo e presidente venceram com 70% dos votos. Em Barreiras, Carlinhos, não se elegeu nesses últimos anos um vereador do PT. Um vereador do PT não elege em Barreiras. Portanto, os eleitores de Barreiras que votam no Lula, que votam no Jerônimo, não são eleitores do PT. Eles votam que nós já possamos falar das nossas propostas, dos nossos planos, do que nós pretendemos fazer, ou pela região, por cada município. E é isso que eu estou fazendo hoje aqui. E respondendo a sua pergunta, por que votar no Zito? Porque, por o que eu já disse,
prefeito 5 mandatos, né, com conhecimento grande aqui da região, com conhecimento grande das dificuldades que tem uma cidade pequena, que tem uma cidade grande. Eu, quando assumi São Desidério em 97, João, São Desidério tem mais de 100 comunidades da zona rural. São 125, na época que eu assumi, eram 125 comunidades da zona rural. Apenas 9 tinham energia elétrica. Apenas 12 tinha água. Ixi. Era um sofrimento tremendo. E, olha, algumas comunidades não tinham estrada nem para bicicleta. Era só estrada cavaleira. E eu digo que tem comunidades que, no meu primeiro mandato, Carlinhos, que o primeiro carro que as crianças viram foi o carro que eu fui nessa comunidade, porque nós abrimos a estrada e chegamos lá com o primeiro carro. Criança não conhecia carro em 97 nas comunidades rurais de São Desidério. Portanto, com essa experiência que eu tenho, é que eu estou colocando o meu nome e eu acredito que as pessoas, né, possam acreditar, né, no Zito, no pré-candidato Zito, e posteriormente nós vamos pedir o voto, né, para representar o oeste da Bahia e representar Buritirama lá no Congresso Nacional. Muito bem, senhores radiovintes, telespectadores da Buritirama TV. Eu estive conversando aqui, a grande satisfação de receber aqui o pré-candidato a deputado federal pelo União Brasil, ali junto ali com o PP, do lado de ACM Neto, do lado de Ângelo Coronel, do Republicanos, ao lado de João Roma, do PL, e também do Flávio Bolsonaro para presidente Zito Barbosa, ex-prefeito de São Desidério, ex-prefeito de Barreiras. Eu queria também dizer a vocês, e fechei em mim, meu amigo Riquelme, que agora sem Zito, mas depois direto, eu queria você permitir mais você vai falar. Um complemento. Ótimo. Aqui você manda. Aqui o entrevistado manda. Eu queria também falar diretamente com você, que está me assistindo agora aqui. Como eu disse, a rádio, ela não tem lado político, partidário nem religioso. A rádio é do povo. Então aqui Zito veio, nós conseguimos, graças a Deus, extrair dele aqui, inclusive uma declaração direta, que ele poderia chegar, e eu fico muito feliz com isso, que Buritirama é pequena, e a nossa emissora de rádio em relação às grandes de Barreiras e de Luiz Eduardo Magalhães. Ele vai lançar um projeto amanhã em Luiz Eduardo Magalhães, e ele já declarou aqui de forma aberta que está com Flávio Bolsonaro. Então aqui está aberto também para o seu Zé Cocar, pré-candidato a vice, ACM Neto também, Ângelo Coronel ao Senado, João Roma ao Senado e também para Flávio Bolsonaro, veja só, e também para outros da ala de direita, de centrão. Como está aberto também para Geraldinho, vice-governador, está aberto para o governador Jerônimo, está aberto também para Jacques Wagner, para o Senado, para Rui Costa, para o Senado, e também para o presidente Lula. Eu estou falando isso porque, a partir desse momento que Zito, vira para cá, João, seu Riquelme, obrigado. A partir desse momento que a gente coloca aqui, seu Zito, aí agora a porteira abre. Todo mundo vai querer ver aqui. Então foi de propósito chamar Zito, ele declarou aqui, vai sair aí nos portais, que ele assume que está alinhado de cabo a rabo, de direita e com Flávio Bolsonaro. Conseguimos aqui esse furo de reportagem na Rádio Buritirama FM e na Buritirama TV. Estava nos bastidores, poderia estar, mas não vai valer o que está saindo aqui agora. Então, Zito, pode ficar à vontade, rapaz, aqui. Fica à vontade. Para encerrar e complementar, João, eu queria aqui parabenizar o prefeito Léo, porque quando eu cheguei, ele estava na praça onde está se montando uma estrutura, uma grande estrutura, para uma grande festa, os festejos aqui da cidade de Buritirama. E olha, aquela estrutura que eu vi, eu só vejo em cidade grande. Eu nunca vi em cidade pequena. E as bandas que estão anunciadas também de cidade grande. Eu consegui, as bandas que vão tocar aqui, eu consegui também, quando o prefeito de São Desidério levar em São Desidério. Eu lembro que nós fizemos lá um espaço para festa que chama Coliseu da Paz. E na inauguração a gente levou lá chiclete com banana, que hoje é Belmarx.
mas na época era Chiclete com Banana, né? Um sucesso absoluto, e conseguimos levar grandes bandas, e no encerramento eu ia renunciar no dia 29 de fevereiro de 2012, e o aniversário de São Desidério é de 22 de fevereiro. No aniversário da cidade, nós conseguimos, no fechamento da minha gestão em São Desidério, eu consegui levar Ivete Sangalo em São Desidério. E Barreiras também não foi diferente. Por isso, eu quero parabenizar o prefeito Léo, mas não posso deixar aqui o meu abraço, também é meu amigo, o ex-prefeito Arival. Arival, que foi prefeito, nós fizemos parte lá do consórcio em Barreiras, fizemos parte da UMOB, que é a União dos Prefeitos do Oeste da Bahia. Eu votei em Arival para que ele não foi eleito, mas para que ele fosse o representante nosso, né, na UMOB. Portanto, eu tenho uma relação de amizade também muito grande. Ele, que também é do meu partido, eu não poderia deixar aqui o meu abraço, né, ao ex-prefeito e amigo Arival. Inclusive, ele entrou aqui em 2022, ele era gestor do município, estava Léo, estava o senhor, estava a sua estimada esposa, sua equipe, e ele entrou chancelando, inclusive exatamente, por telefone, né? Naquela época também ele não criou nenhuma objeção, muito né, pelo contrário, para que Léo reforçou, apoiasse a minha esposa Marisete aqui em Butirama. Por isso eu quero deixar aqui o meu abraço, o meu agradecimento. A gratidão, né, é importante. A meu amigo ex-prefeito Arival Viana. E também mandar aqui o meu abraço, né, ao nosso prefeito de Barreiras, o Otoniel, com o vice Túlio, com toda a sua equipe de secretários, né, de servidores daquele município, os vereadores, principalmente os vereadores da base. Dizer, hoje nós temos o presidente da Câmara, o vereador Yuri Ramon, que não está, foi eleito na nossa base, mas foi eleito presidente da Câmara na oposição. Mas eu tenho uma grata satisfação de ter também o apoio do presidente da Câmara, que bom, né, que me apoia. Eu tenho o apoio da maioria, né, eu acredito, da maioria dos vereadores lá de Barreiras, e São Desidério ainda não tem o apoio de nenhum vereador, espero conseguir o apoio de 1 ou 2 vereadores lá, mas nós temos uma relação boa com todos eles. E, finalizando, eu quero dizer, João, nós vamos saber retribuir o apoio recebido em cada município, independente de quem seja o prefeito. Se o prefeito é de direita, se é de esquerda, o Zito, deputado, vai retribuir o apoio a esse município. Eu não vou fazer o que fez o deputado Tito, em Barreiras, que teve 32 mil votos, mas porque o Zito era o prefeito e era oposição, não colocou R$1, 1 centavo, durante o seu mandato de 4 anos no município de Barreiras, porque o Zito era o prefeito. Eu não farei isso. Nós vamos retribuir cada município, independente de quem seja o prefeito, independente se o prefeito apoiou ou não apoiou o Zito, nós vamos saber retribuir o nosso voto em cada município, porque quem está votando é o povo e quem precisa do apoio é o povo. E nós queremos retribuir esse apoio, né, para a melhoria da vida do povo de cada município. Muito obrigado, né, que Deus possa continuar nos abençoando, e principalmente nessa caminhada, que não é uma caminhada fácil, né, até as eleições, que nós possamos fazer um trabalho, e principalmente com as bênçãos de Deus e com a permissão dele, né, se for para o bem do Oeste, para o bem de Barreiras, para o bem do povo de Buritirama, que o Zito, né, posteriormente candidato, seja escolhido como deputado federal para representar essa região e representar Buritirama. Muito bem, senhores radiovintes, são 12h47, nessa quarta-feira, 6 de maio de 2026. Me permita, eu agradecer esse grupo aqui, viu? Esse grupo que eu conheci hoje, mais de perto, que vamos estar caminhando junto, né? Multiplicando. Eu não sei de qual o nome de todo mundo, mas em nome do Carlinho, da sua esposa aqui, a sua esposa Edivane, que vai nos ajudar na coordenação desse grupo aqui, né? Agradecer a cada um deles por estar conosco hoje, começando, e acredito que nós vamos fazer uma grande campanha aqui em Buritirama, com a coordenação desse grupo aqui fantástico, né, que foi disponibilizado pelo nosso amigo prefeito Léo. Tá, só para a gente deixar num contexto aqui, um contexto para reforçar o que Zito está falando, e as linguinhas sagradas que ficam nas esquinas,
e também no WhatsApp. Zito é muito amigo de Léo, independentemente de questões políticas partidárias. Isso. Já era amigo dele antes de ser prefeito. Outra coisa também que é bom que deixe claro aqui. Léo tem um lado político dele, o outro lado da trincheira. Mas Léo é o prefeito de Buritirama, e assim como o Zito, e assim como outros que vieram antes, e assim como os outros também pré-candidatos, inclusive alguns de mandatos que virão nesses próximos dias para as festas, mesmo sendo do outro lado, Léo também está recepcionando. Vocês estão vendo aí pelo card aí. Porque isso chama-se educação. É uma questão institucional, porque um aliado de hoje pode ser o adversário amanhã e por aí vai. E também porque a gente tem uma galera aqui que está com o Léo, mas a nível municipal. Eles estão a nível municipal. Está com o Léo, municipal. Como tem aqui, eu tenho um amigo meu aqui que trabalha aqui na rádio aqui que diz assim, não, eu sou do capitão, não muda. Então, já que ao invés de ir para qualquer lugar, então você fica, vamos indicar você para fulano de tal. Foi isso que Léo fez. Então, esse pessoal que está aqui é um pessoal que já veio militando. Carlinhos aqui, eu faço questão. Filma ali, Carlinhos, ali. Isso. Olha ali seu Flávio Bolsonaro. Seu Flávio Bolsonaro, presta atenção. Aqueles dois lá. Sai daí, João. Você não faz parte desse não. A gente é da turma de Otto. Vira lá, seu Ricão, para eles dois lá. Bota nessas criaturas aí. Ó, se tem alguém aqui em Buritirama, viu, seu Flávio Bolsonaro? É esse casal aí, ó. Esses aí sim são de direita. Eles são de direita, é da turma do capitão, é da turma de Flávio Bolsonaro, para o que deve e não é pegando punga, não. Foi quem levantou a bandeira aqui no início, outros vieram. Eu preciso fazer justiça também com o doutor Juliano Viana também. Não posso negar ele aqui, não. Juliano Viana, filho do ex-prefeito Arival Viana. Não posso negar ele aqui também, não. Eles levantaram a bandeira aqui. Teve também outras pessoas que eu não vou falar por questão de comércio, porque senão aí agora vai ter que fique enciumado e tudo. Mas em nome desses dois aí, ó, foi que levantaram aí contra tudo e contra todo o sistema, ficaram de pé em 2018, 2022 e agora está em 2026. Então eu queria, vamos dar os parabéns aí e mostre o nome dos outros cidadãos que estão aqui também. Outros já foram, porque ele levou o Vinícius. Levanta a mão aí, Vinícius Ramos, presente. Engenheiro Darley, presente. Aí o pessoal que faz parte da equipe de Zito. Tem outros ali fora ali também, mas enfim. Com isso a gente finaliza, porque a gente está em festa e a gente espera nesses 41 anos de Buritirama. Enfim, as portas estão abertas. Zito, brigadão. Levo o meu abraço para toda a região oeste. Espero do fundo do coração, independentemente de quaisquer posições políticas, eu tenho o meu lado. Mas a rádio não tem. E o profissional aqui não tem. Está aberto para todo mundo aqui. E eu espero de coração, Zito, que você vença. E que você ganhe. E que você possa representar essa nossa população oestina que merece, que é um vetor que impulsiona a Bahia, que impulsiona o nosso, país, mostrando que o Oeste é firme, o Oeste é forte e que aqui nós devemos ter representantes natos que possam nos dar essa força para alavancar e a gente ser pujante, principalmente nos interiores dos municípios pequenos, como o Buritirama. Agradeço, portanto, a vocês. Fiquem em paz e que o Senhor nos acompanhe. Amém! Amém.